do Flamengo para a gente. É uma discussão recorrente nesses últimos dias aqui conosco, né? O calendário dessas duas equipes de agora em diante, com Copa do Brasil, com Libertadores, enfim. Mas imaginar para esse primeiro jogo de amanhã que o Tite também segure muita gente, não sei se é o caso, né, Calçado? Não acredito nisso, né? Assim, o Flamengo, isso vale para o Palmeiras também, para as equipes que estão em Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Flamengo, assim, do 31 de julho a 1º de setembro, a gente está falando um pouquinho mais de 30 dias, são 9 partidas, né? E são 9 partidas, assim, sem refresco. Tem clássico contra o Botafogo, tem 2 jogos contra o Palmeiras, tem o Bolívar, 2 jogos da Libertadores, sendo um em La Paz. Então, assim, é uma demanda muito forte, muito intensa, num período em que muita coisa será decidida. E ele é um período perigoso, Glaucio. O Flamengo tem um adversário que, se não fosse altitude, extremamente acessível. Mandou um 4-0 no Bolívar na primeira fase da Libertadores. Se repetir isso, vai para La Paz mais tranquilo, com uma outra estratégia de jogo. Se não conseguir, vai para La Paz com uma outra obrigação. Então, este jogo é muito importante, esse jogo em casa, Libertadores, na outra semana, né, lá na semana do dia 12, 13, e ele joga no dia 15, e tem também o Palmeiras agora. Então, veja, o Palmeiras, um gigante, um favorito, vai cair na Copa do Brasil. E isso pode mexer um pouco também na disputa do Campeonato Brasileiro. É uma competição a menos, uma dedicação maior ao campeonato, que sempre acaba sendo meio canteado nesse vamos ver o que acontece daqui 2, 3 etapas da Libertadores na reta final. E o Flamengo tem o De La Cruz, que foi preservado, um jogador que, a partir do segundo jogo, jogou todas na Copa América, então vem de um período desgastado. E o Arrascaeta está na equipe, e o Arrascaeta fez ele define jogos, como definiu o último jogo do Flamengo. Então vai ser um jogo, eu acredito, muito parelho. Não é o melhor momento do Palmeiras, mas também você não encontra ninguém brilhando, porque o futebol brasileiro não permite isso. Então vai ser uma disputa muito justa. Eu acho que esse é o ponto. Não tem ninguém voando, jogando numa intensidade muito alta. E eu acho que isso tem a ver com quando a gente fala de calendário. E o Palmeiras me surpreendeu negativamente nos últimos 2 jogos justamente por conta disso. Como baixou a intensidade do Palmeiras. O jogo contra o Fluminense no Maracanã, muito abaixo. Depois contra o Vitória, aí sim mudado, a gente pode até levar isso. Mas isso deixou o Abel mais louco ainda. Exatamente. Porque ele colocou a galera para manter a intensidade. Isso, e o pessoal... E esse é um dos pilares do jogo do Palmeiras. Então, você olha pro Flamengo, é um Flamengo que teve uma intensidade maior na Copa América, cara. Sabe? Isso chamou muito atenção. É um time diferente. Joga o Flamengo, aí é loucura. Sabe? O time tem uma capacidade gigante e a gente vê o Estevão, né? Os números do Estevão, que é um menino que se recuperou e agora de novo tornozelo, mais uma vez, sabe? Pegou. A gente tem até o Nicolete aqui para falar números do Estevão, Vinícius Nicolete já chegando, a turma de cenografia também participando aqui nos bastidores para organizar o sofá da Hebe que o Nicolete tanto gosta. Ó, o sofazinho da Hebe. Seja bem-vindo, Escapa do frio amigo. que o Cícero tá passando lá no Rio de Janeiro. Tá vendo? É uma gracinha. O Cícero já tinha dado spoiler de que o Nicolete estaria aqui, pois está para falar desse Palmeiras. A gente estava vendo aí os números do Estevão, Nicolete. Tem a primeira lesão e aí aquela coisa de uma expectativa de recuperá-lo justamente para essa fase mais decisiva e aguda de Copa do Brasil, de Libertadores e tal, mas ele retoma e mais uma vez se machuca e parece que é ainda mais sério do que a anterior. Bem-vindo. Glaucio, tudo bem. Beijo para você também. Pois é, o Estevão ficou 2 jogos fora, né? Ele se machucou na partida contra o Botafogo, ficou fora 2 partidas e voltou contra o Vitória exatamente para pegar ritmo de jogo, né? Para enfrentar o Flamengo. Mas aí ele machucou no segundo tempo novamente.
o mesmo tornozelo, então o Palmeiras está sendo um pouquinho mais cauteloso agora, não tem previsão de retorno, pode ser no jogo da volta, próxima quarta-feira no Allianz Parque, mas é apenas uma previsão otimista, porque o Palmeiras agora vai ser um pouquinho mais conservador, mais cauteloso com essa contusão. Ele não viajou, está fazendo tratamento, eu estava de manhã lá no CT acompanhando, né, pegando as informações e o Estevão está fora dessa partida, que incrível, né? Depois da saída do Hendrick, que já é um dos principais jogadores do ataque palmeirense. Não sei se isso é bom ou ruim, porque mostra que os outros não estão rendendo, né? E ele está rendendo muito. Para mim, ele é mais influente que o Hendrick. Pois Eu acho que ele é um jogador que gera mais jogo que o Hendrick. Pois ele participou de muitas jogadas de gols do Palmeiras. Sim. Quando ele estava em campo porque fez 5 gols. O Hendrick é um jogador muito terminal, né? Do jogo de arranque, gerado para ele. De arranque, do chute forte, de finalizar muito bem, de concluir bem as jogadas. O Estevão é os dois. Exatamente. Ele gera jogo para os outros e gera para ele. Ele chuta com os 2 pés. Tenho falado isso. O Estevão, quando surgiu, só foi. Virou titular e acabou. O Hendrick não. A forma como o Abel soltou a corda dele antes mostra muito isso, né? Mostra o quão ele é... Ele tá num... Assim, o Hendrick deveria estar num estágio mais avançado do que ele, mas por incrível que pareça, eu vejo ele como um jogador mais influente do Palmeiras do que era o Hendrick. Enfim, que bom que foi isso que ficou pro Palmeiras, né? É uma falta considerável aí para esses 2 confrontos contra o Flamengo. Vamos ver se ele tem condições de retornar no próximo jogando em casa. A novidade é o Mike, tá de volta, né? Já se recuperou aí de uma contusão muscular. E a dúvida é o Murilo. Eu tentei agora pesquisar aqui com as fontes. Murilo viajou, o Palmeiras já chegou no Rio de Janeiro, né? E o Palmeiras, não, a gente não pode falar, é mistério, mas daqui a pouco todo mundo vai saber. Pelo que eu andei apurando, o Murilo realmente não volta nesse jogo contra o Flamengo, né? Mesmo se tiver viajado, ele é dúvida para a partida, deve ser o Vitor Reis, vai preservando também, tendo cuidado nesse retorno dos jogadores, porque o Palmeiras tem uma sequência muito pesada, né? É bom lembrar. Pega Flamengo, Internacional, Flamengo de novo pelo Campeonato Brasileiro, e aí vem as oitavas de Libertadores do Botafogo, e no meio do Botafogo tem um clássico contra o São Paulo. Foi o Vitor Reis, né? Porque o Naves era o terceiro. Era o terceiro. E o Vitor Reis pulou. Aí eu fiquei até olhando para ver se era uma questão de jogar do lado da defesa, né? O Naves jogar mais para ele teve jogo que ele colocou o Gustavo Gomes para a esquerda para usar o Vitor Reis. Exatamente. Então o moleque também já pulou, é outro. 18 anos. Colete na vaga essa organização do ataque. Deve ser do time que está jogando sem o Estevão, com o Dudu, Felipe Anderson e o Flaco Lopes lá na frente. Você tem certeza do Dudu, não? Funcionou ainda essa volta com esses 3 jogadores. Eu digo certeza da escalação. Teve um jogo que jogou bem com o Dudu ali, acho que foi contra o Cruzeiro. Eu vejo muito torcedor jogou a primeira partida que funcionou, mas depois aí já na sequência contra o Fluminense... Sim. Eu vejo muito torcedor questionando o lado que o Abel tá usando. Ele tá usando os 2, o Dudu no pé direito pro fundo, inclusive usando o Dudu para abrir o campo, né? Porque ele tem jogado com o Marcos Rocha ali. O Marcos Rocha já não é mais esse lateral de dar amplitude, de avançar, de chegar em linha de fundo. Então, o Dudu tá muito pela direita. E a gente sabe que a melhor versão do Dudu é pela esquerda, vindo de lado para dentro. E tem outra. E o Felipe Anderson, o melhor momento dele na Lazio era na direita, vindo por dentro. Só que aí é uma questão não de esse é melhor ou pior, é a questão da dinâmica ofensiva. De o Dudu ser o jogador que abre o campo pelo lado. Então... Os 2 são destros, né? É bom lembrar. Mas o Felipe ele é um cara que... mais acostumado, né? A jogar até de movimento. Seria mais natural. Mas o ponto é esse. Ele não quer usar o Felipe plantado na linha. Ele acha que o Felipe é mais construtor. E tem razão. E ele joga quase como um meia ali, né? No meio construindo, para deixar passagem pro Vanderlan. Pode ter a vaga do Veiga. Agora é o titular. É isso. Ele fica o Veiga de um lado, o Felipe Anderson do outro, centroavante, o Flaco. Mas é o time que vem tentando superar um momento de baixa, de estabilidade, como vocês, falaram aí, né? É legal a gente pontuar, porque eu acho que muitas pessoas ainda olham para o futebol como posição. E hoje, mais do que posição, é muito importante você entender a função do jogador. Porque, existe vamos dar um exemplo, lateral.
Tem lateral que é o lateral mais que joga mais por trás, que mais constrói com os zagueiros. Tem lateral que é o linha de fundo. Tem lateral que gosta de vir por dentro, aí você deixa o jogador abrindo. Ponta a mesma coisa. Tem ponta que joga, que vai só pra linha de fundo. Tem uns que vêm muito por dentro. Tem uns que encostam no atacante e viram um segundo atacante ali, junto com o centroavante. Então, as escolhas do treinador, elas não vão muito só em posição. Esse joga nessa posição, esse joga noutra. É o que dentro do meu contexto de organização de equipe esse cara vai fazer. O Dudu, por exemplo, nesse sistema, ele tem a função de dar amplitude para o time. Como o meu lateral não é um lateral de ultrapassagem, como é o caso do Vanderlan na esquerda, aí sim, com o Filipiano, se ele vem por dentro, e o Vanderlan, que é um torpedo, né? Vai com muita força e acaba tendo essa capacidade de fazer essa ida e volta. Então, claro, você pode discordar da escalação do treinador, você pode achar, mas tentar ler Pensamento o que está pensando para fazer essas escolhas. Eu prefiro o Dudu pela esquerda, eu prefiro o Felipe Anderson pela direita. Mas eu entendo por que o Dudu está sendo escalado na direita. Exatamente por isso que você falou. Mas outra dúvida no time do Palmeiras é o meio-campo ali. Zé Rafael ou Richard Rios? O Rios estava jogando bem, né? O Zé Rafael estava machucado, estava voltando aos poucos, mas aí tomou uma dura aí na volta da Copa América. Teve os dois jogos Fluminense e agora contra o Vitória. O Vitória ele começou jogando e não foi bem. Então o Zé Rafael, que está um pouquinho mais fresco aí, deve começar a partida. A previsão é essa. O Abel assistiu a Copa América, né? E ele quer o Richard Rios da Copa América no Palmeiras. Exatamente, já está cobrando isso. Aí vem na Colômbia, é o efeito Colômbia. O Rames lá é um leão, o Rios vai lá, joga do lado direito, rouba todas as bolas, é um fenômeno, aí chega no Palmeiras, é um gatinho, só não quer não. Muito holofote, vai vir proposta, não vai, você começa a mexer com a cabeça. A gente já vai chegar nessa história, inclusive. Aí tem o banco. Já chegamos Você vai colocar, então já traz pra gente, já que a turma tocou num ponto aqui, que eu achei que o Nicolete ia até também trazer, acho que a fala do Zé Rafael, né, Nicolete, pra gente ouvir já. Depois a gente ouve, mas aí essa apuração da nossa equipe, eu também falei lá com o pessoal do Palmeiras e a ideia é essa mesmo. Não vai vender o Richard Rios nesse meio de temporada. Pode chegar qualquer proposta, só se chegar pela multa, que é de 100 milhões de euros. É impossível. Vai chegar. Por 90 dá pra vender. O Eu Richard acho que Rios venderia por 90. Por 90 sai negócio. O Richard Rios foi comprado muito barato, né? Veio do Guarani por 6 milhões, depois o Palmeiras já comprou mais 10%, então investiu aí 7 milhões e meio de reais para um jogador hoje que vale 100 milhões de reais. Vai dar muita grana. 15 milhões, de repente 20 milhões vende o Richard Rios. Mas a partir do final dessa temporada, que o Palmeiras, aliás, conta com ele, inclusive, no Mundial de Clubes. Feito na Copa América também. Exatamente. Mas precisa também botar a cabeça do jogador no lugar aí. Essa notícia, ela só vem, claro, porque a gente foi apurar, que a gente foi buscar saber, mas é um recado pro mercado e é um recado pro jogador. Para todos os jogadores. O Palmeiras já vendeu Hendrick, já vendeu Luiz Guilherme, já tem o dinheiro que vai cair do Chelsea com o Estevão. Então agora não precisa vender mais ninguém, precisa ganhar título. Então, Richard, o Abel deve te falar, irmãos, não vai sair, é isso, foco aqui, cabecinha no lugar. E se fizer mais um jogo que ele contra o Vitória, eu como sua alma. Você não vai mesmo. Você fica aqui sentadinho no banco. E volte o da Copa América, faz favor, é isso. Vamos ver o Zé Rafael, então, que deve começar jogando esse jogo esse duelo contra o Flamengo. Bora lá. Independente do adversário, a gente já encararia como uma decisão. E se tratando de um adversário que também é uma das potências do Brasil, a gente ainda entra ainda mais ligado, mais focado, sabendo da dificuldade que vai ser jogar fora de casa, principalmente. Mas a gente tem se preparado muito durante esses dias, focado bastante para que a gente possa ir para o Rio de Janeiro, fazer uma grande partida e trazer um bom resultado para que a gente possa decidir em casa. E esse é o nosso objetivo. Espero que a gente possa estar num dia inspirado, que a gente possa estar realizando tudo o que a gente treinou e que a gente possa voltar de lá com um grande resultado. Boa. Falando aí o Zé Rafael desse confronto, eu vou pedir até para a turma também trazer números aí pra gente. De Gabigol, tem tantos elementos esse encontro Flamengo e Palmeiras, o histórico recente, o que a gente já falou que poderia ser uma decisão. E o Gabigol foi muito falado nesta janela de uma possibilidade de vinda para o Palmeiras, enfim. Os números dele, desde que voltou a ser relacionado pelo Flamengo, 4 jogos, 72 minutos, 5 finalizações, 4 no alvo,
1 gol, 4 chances criadas e 1 assistência. E aí a gente traz ali em vermelho 2 vitórias garantidas com gol ou assistência do Gabigol. E aí o Flamengo líder do Brasileirão. Mais um molho, senhor Nicoletti. Tem mais um que eu vou passar aqui. Sempre tem. Os números do Palmeiras no Rio de Janeiro, né? Porque vem 2 derrotas no Rio, Botafogo e Fluminense. Não vence no Maracanã desde a final da Libertadores contra o Santos. E para o Flamengo não vence desde 2016. Então o Abel Ferreira ainda não conseguiu bater o Flamengo no Maracanã. O tamanho desse desafio que o Palmeiras vai enfrentar nessa quarta-feira na Copa do Brasil. É mais um desafio para o Abel, que vive esse momento de estabilidade, mas o Palmeiras já passou por essa fase outras vezes com o próprio treinador. E o torcedor do Palmeiras acredita que Abel tem um plano. Sempre. E o plano? Vamos ver que plano é esse para esse jogo. Teve gente que falou que ele já tá fechado com o Palmeiras, ele ficou bravo. Não sei se ele isso daí, né? Deu esse babado aí Mas- esses dias também. Foi, mas assim- Teve isso. Eu tenho a impressão de que também tá. Pelo que eu já ouvi por aqui, por ali. O Gabigol? É. Já está encaminhado, né? Então. Já tem a proposta na mesa. Vocês querem que ele marque vocês também, né? Não quero arrumar briga com ele, não. Tô de boa, tá tranquilo, pai, ficando de boa. Mas pelo que a gente ouve aí das Encaminhado. pessoas que trabalham, a coisa tá muito bem ajeitadinha. Poderia ter acontecido já nesse meio de temporada, não deu negócio. O Flamengo também pediu e não deu negócio porque o Dudu não quis ir, pelo jeito, também. Nossa, nós tá fofoqueiro hoje, hein? Você gosta, né? A hora que começa a entrar nessa... Quer arrematar, Nicoletti? Salve, rapaziada! Chegando mais um vídeo aqui no canal do Futebol Verdão Online. Quando tem notícia, quando tem informação diária do nosso Palmeiras, tem canal Futebol Verdão Online, tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu espero que, se você puder fortalecer, você deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e vamos trocar ideia aí pra gente debater sobre esse assunto aí que foi mostrado no vídeo, tá certo? Da mídia, falando do nosso Verdão. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gordo e agradeço demais a sua atenção. Fui.